Olá, eu sou o pastor Valber Carvalho. Você está assistindo ao canal ADSA Maia, uma promoção da ADSA Brasil Regional Jardim Maia, que tem como pastor-presidente pastor Roildo Paiva de Oliveira. E estamos começando mais um programa Palavra que Edifica. Seja muito bem-vindo. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Oremos então ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesse momento, te agradecer pelo privilégio, Pai, de poder chamá-lo de Pai, de Senhor, de Salvador. Quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e te agradecer pelos cuidados maravilhosos que o Senhor tem nos agraciado dia a dia, Pai. Sentimos poderosamente o teu cuidado, a tua proteção, a tua divina bênção sobre a nossa vida nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando. Agora, Pai, eu quero te pedir encarecidamente que o teu Santo Espírito ilumine a mim, ilumine a todos nós que iremos participar dessa aula, para que nós possamos entender e compreender a tua palavra e assim o teu nome seja glorificado e exaltado e a nossa vida espiritualmente edificada na tua gloriosa palavra. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor. Amém. Pois, irmão, na aula passada nós conversamos sobre a importância dos dons espirituais em tempos de pandemia. Hoje eu quero falar sobre o dom supremo, o amor, o maior dom de todos os dons que o cristão pode pedir a Deus e colocar em prática no seu dia a dia para a glória do Senhor nosso Deus e a edificação dos santos, dos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero apresentar a você, baseado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, a importância desse dom, porque é o amor, o dom supremo, que dá base para todos os outros dons. Na verdade, o amor serve como muro de arrimo, serve como pedra angular que vai sustentar os demais dons espirituais que você possa colocar em prática no seu dia a dia. Então, esse é o tema da nossa aula, o amor, o dom supremo, baseado na primeira carta do apóstolo Paulo. A partir do versículo 12, do capítulo 12, versículo 31, aí o capítulo 13, do verso 1 até o versículo número 13. Eu quero ler com você a palavra e logo após nós iremos falar um a um. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes
é o amor. Se você observar, o apóstolo Paulo, os capítulos 12 e 14 da primeira carta aos Coríntios, ele trata sobre os dons espirituais. E não é à toa que ele coloca o capítulo 13 entre esses dois capítulos. O capítulo, o assunto sobre o dom supremo, o amor como dom supremo. A ideia do apóstolo Paulo é deixar bem claro para os irmãos da igreja em Coríntios que o que dá a base, que o que realmente sustenta, que o que realmente banha, o que de fato dá unção para os dons espirituais é o amor fraternal. Então é sobre isso que nós iremos conversar nessa aula, e eu quero apresentar a você algumas razões pelas quais você precisa pedir a Deus amor fraternal, desenvolver esse dom como uma bênção na sua vida, para que você possa glorificar o Senhor nosso Deus e assim ajudar os irmãos em Cristo Jesus. O amor, o dom supremo. Olha só que coisa bem interessante. Em muitas igrejas existe uma verdadeira guerra entre os crentes para um ser mais espiritual do que o outro. Todos querem demonstrar a sua espiritualidade e estão sempre buscando por novidades espirituais. Observe que, quando o apóstolo Paulo listou os dons da igreja em Corinto, ele deixou bem claro que nem todos tinham os mesmos dons. Mas ele enfatizou a importância de buscar os melhores dons. Observe que o velho apóstolo parecia gostar mais do dom de profecias, porém ele entendia que havia algo muito mais importante, algo que levaria os crentes de Corinto a uma verdadeira experiência espiritual. Bom, se você observar, é muito comum entre os irmãos, em algumas igrejas, haver uma certa disputa para apresentar quem é mais espiritual, quem já de fato chegou a um nível máximo de espiritualidade. E muitos pensam, embora os dons espirituais são importantíssimos na igreja, muitos pensam que os dons espirituais servem como parâmetro, como uma espécie de termômetro para medir a espiritualidade. E isso não é verdade. Embora o apóstolo Paulo, de uma certa forma, encorajou os crentes da igreja de Corinto a buscar os dons, e os melhores dons, mas Paulo disse o seguinte para eles: eu vou apresentar a vocês algo muito mais excelente, muito mais poderoso, muito mais espetacular do que esses dons que vocês estão brigando. Vou apresentar a vocês um caminho sobremodo absolutamente abençoador. O caminho do amor como dom supremo. Vamos caminhando? Só que ele faz uma advertência. Apesar dele pede para que os cristãos da igreja de Corinto busquem os dons, ele faz uma advertência. Mais do que buscar os dons, Paulo advertia os crentes de Corinto a buscarem o amor. O apóstolo Paulo entendia que o amor serviria para mediar a aplicação dos dons no dia a dia da igreja. Então, a ideia do apóstolo Paulo é deixar bem claro: o mediador, o que realmente vai ajudar, o que realmente vai sustentar, o que de fato vai motivá-los a colocar os dons espirituais em prática no dia a dia da igreja, é o amor para com Deus e o amor para com os irmãos. E aí ele continua: isto é, sem amor, os dons seriam anulados e até mesmo perigosos, pois deixariam os crentes soberbos, arrogantes e amantes de si mesmos. Na verdade, o amor evita que usemos os dons indevidamente. Meu irmão, a ideia é o seguinte: a importância do amor como dom supremo, a importância do amor como base para os demais dons. Porque quando eu pratico o dom espiritual que Deus me deu, e a motivação é realmente o amor a Deus. A motivação é de fato glorificar o Senhor nosso Deus. E a motivação é de fato o amor ao meu próximo, a edificação desse. Eu não vou dar espaço para a soberba, para a arrogância, para a prepotência. Eu não vou amar a mim mesmo, porque eu penso que já cheguei a um nível máximo de espiritualidade por conta de um certo dom. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha só que interessante. Ele adverte: busque os dons e busque os melhores. Mas aí, ele prossegue ainda no versículo 31, dizendo o seguinte: eu passo a mostrar-vos
ainda um caminho sobremodo excelente. Ele entende que há dons espirituais importantíssimos, ele exorta, ele encoraja, ele anima os irmãos da igreja de Corinto a buscar por esses dons, mas deixa bem claro, há um caminho maravilhoso que você precisa também caminhar nele, que você precisa também seguir, que é o caminho do amor. A importância do amor como dom supremo. Qual que é a importância do amor? É que na verdade ele dá valor aos dons espirituais que você já tem. Olha só comigo no capítulo 13, nos versos 1, 2 e 3. Olha o argumento que o apóstolo Paulo desenvolve para dizer o seguinte aos cristãos: olha, o que vai realmente dar valor, o que vai de fato fazer com que os dons espirituais que você tem e coloca em prática no dia a dia da sua igreja, o que vai dar importância para esses dons é se você realmente pratica tudo isso baseado no amor. Paulo argumenta que o amor dá valor aos dons. Sem amor, você pode falar todas as línguas que existem, ter todo o conhecimento. A ideia é que ele lista 5 dons, ou seja, ele usa uma linguagem, ilustrativa, é uma hipérbole, ele exagera, ele eleva a quantidade de dons ao máximo para uma só pessoa, mas diz o seguinte: você pode ter até todos os dons, mas se não tiver o amor, ele não vai ter nenhum valor, ele não vai ter nenhum significado, ele não produzirá frutos. Sem o amor ágape, sem o amor altruísta, o amor que se doa, que se dá a vida pelos outros, torna-se um sentimento vazio. Porque o amor não é um sentimento abstrato. O amor é colocado em prática no dia a dia. Como disse o apóstolo João na sua primeira carta, não nos amemos apenas de palavras, mas nos amemos de ações. Então, o que realmente dá valor aos dons espirituais é o amor. Se nós temos o dom supremo do amor em nossa vida, realmente não importa se temos 1, 2, 3 ou 4 ou todos os dons, eles terão realmente valor, eles terão significado, eles terão produtividade, eles darão frutos se nós pratiquemos esses dons, tendo como base, como sustentação, o amor. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: além do amor dar valor aos dons, o amor ele une os dons. Olha só no versículo 4, no capítulo 3. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Paulo diz o seguinte, que o amor ele produz a unidade dos dons, e ele produz a unidade da própria igreja do Senhor Jesus. Paulo dá ao amor uma característica muito pessoal. É como se ele estivesse personificando o amor. Porque os sentimentos do versículo 4 aqui, são sentimentos produzidos por pessoas. E quando nós, por meio dos nossos dons, não produzimos esses frutos, esses sentimentos, não é? Ou seja, não nos comportamos se nós não somos pacientes, se não somos benignos, ou se ardemos em ciúmes, se não nos ufanamos, e se não caímos na soberba, na arrogância, isso quer dizer que, de uma certa forma, o amor não está unindo os dons. Porque o amor, ele, além de dar valor para os dons, ele une os dons. E ele une o corpo de Cristo à sua igreja. Eu quero ler Salmo 133. Ó como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Em outras traduções, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam unidos. E essa unidade, ela não é produzida por outra coisa, senão pelo amor, por esse dom maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Quando nós praticamos os nossos dons espirituais
baseado no amor fraternal, baseado no amor altruísta, no amor que se doa, no amor que se desprende, no amor que não busca nada em troca. Além de gerar bons frutos, além de abençoar o próximo, cria uma unidade maravilhosa na igreja do Senhor nosso Deus. Cria uma unidade no corpo de Cristo. E essa unidade, ela respeita a diversidade desse corpo, respeita a mutualidade desse corpo e produz um clima, um ambiente espiritual de harmonia, de paz, de bondade, de união baseada na própria ação de Deus, capaz de glorificar e exaltar o Senhor, nosso Deus. Portanto, o dom supremo, o dom do amor, ele une todos os outros dons. E ele promove a unidade entre os irmãos. Caminhando, o apóstolo Paulo, nos versículos 4, 5 e 6, ele lista algumas coisas que o amor não faz. Isso é muito interessante nós levarmos em consideração, porque eram problemas sentimentais, eram problemas que haviam na igreja de Corinto, que estava atrapalhando por demais a unidade da igreja. Olha só, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que o amor é paciente, ele é benigno, que o amor não arde ciúmes, portanto o amor não produz ciúme, ele não se ufana, portanto ele não produz arrogância, prepotência, e não se ensoberbece, não produz soberba. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quando nós desenvolvemos o dom maravilhoso do amor, logo nós não vamos sentir ciúmes porque um outro irmão tem uma capacidade maior do que a nós, ou Deus usa ele de uma certa forma, ou Deus ele usa ele como uma ferramenta, como canal de bênção. Quando nós desenvolvemos o dom espiritual do amor, nós não vamos nos ufanar, achar que somos os melhores ou maiores, não vamos produzir sentimentos de soberba, de arrogância, e muito menos nos alegraremos diante da injustiça. E esses sentimentos, esses sentimentos terríveis, pecaminosos, faziam parte, infelizmente, da igreja de Corinto. E até hoje esses sentimentos fazem parte da igreja do Senhor. Eles são danosos, eles são prejudiciais à unidade, eles são prejudiciais ao amadurecimento do corpo de Cristo, e que nós precisamos varrê-los, colocá-los para fora. E qual é o instrumento que nos ajudará a varrer esses sentimentos ruins? Qual é o instrumento que nos ajudará a colocar esses sentimentos para fora da nossa alma, para fora do corpo de Cristo, que é a sua igreja? O dom supremo do amor. Esse é o instrumento espiritual que Deus nos deu para que nós possamos usá-lo com sabedoria, com entendimento e com coragem, para que aí nós possamos produzir unidade, produzir sentimentos benéficos, produzir alegria quando o outro é usado por Deus como um canal de bênção, produzir alegria quando o outro é abençoado pelo Senhor nosso Deus, e em hipótese alguma nos alegrarmos ao vermos um dos nossos irmãos serem injustiçados. A solução para os problemas da igreja de Corinto e da nossa igreja também é o amor, o dom supremo. A única forma, o único meio, o único caminho que nós temos à nossa disposição para não cair nessa lista terrível em que foram enlaçados os irmãos da igreja de Corinto, é pedirmos a Deus que Ele nos abençoe poderosamente com o dom supremo do amor, e assim nós possamos colocar em prática dia a dia na nossa igreja. Uma outra lista que o apóstolo Paulo dá de coisas que o amor não faz. Ele fala aqui sobre o ufanismo, ele fala também, ainda nos versículos
4, 5 e 6, de comportamento inconveniente. O que seria esse comportamento inconveniente? Quero ler ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente no espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Na igreja de Corinto havia um problema terrível, uma espécie de incesto. De acordo com o texto original, o filho tinha relações sexuais com a própria mãe. Era uma espécie de culto pagão, de rituais sexuais devotados aos cultos paganismo daquela ocasião. Se realmente esse rapaz, essa senhora, amasse uns aos outros com amor altruísta, com amor fraternal, se de fato eles tivessem o dom supremo do amor, jamais eles se comportariam inconvenientemente dentro do corpo de Cristo. E jamais a igreja do Senhor, naquela ocasião, aceitaria tamanha aberração. Além desse comportamento inconveniente, haviam ciúmes, haviam facções, haviam pessoas que se dividiam, formavam grupos. Uns falavam que eram do grupo do apóstolo Paulo, outros de Cefas, outros de Jesus, outros de Apolo. É mais ou menos esses grupos que a gente vê hoje aí, né? Ninguém quer ser submisso ao seu pastoreado, cada um inventa para si um grupo. Porque na verdade eles não tinham o dom supremo do amor. Eles não conseguiam ficar debaixo da autoridade eclesiástica daquela igreja, porque eles não tinham essa capacidade de amar um ao outro e de entender que era necessário respeitar as autoridades eclesiásticas da sua igreja. E olha só que coisa terrível. O mais triste é que a igreja de Corinto estava sendo repreendida por Deus exatamente por exercer os dons espirituais de maneira imprópria e para exaltação pessoal. Eles tinham todos os dons que você possa imaginar. Se você pegar as listas do apóstolo Paulo e observar quais são os dons que ele destaca, a igreja de Corinto tinha esses dons. É uma igreja abarrotada de dons espirituais, mas faltava o amor supremo, o dom supremo, o amor altruísta, o amor capaz de perdoar, o amor capaz de se doar, o amor capaz de se oferecer ao próximo. E por conta desse comportamento terrível dos irmãos da igreja em Corinto ali, Deus repreendeu-os por meio do apóstolo Paulo, porque eles estavam usando os dons espirituais de maneira inconveniente e para exaltação pessoal. E só lembrando aquilo que nós falamos na aula anterior, os dons espirituais, eles precisam ser usados para a glória do Senhor nosso Deus e para a edificação dos santos do corpo de Cristo. Mas interessante que o apóstolo Paulo também lista algumas coisas que o amor faz. No versículo 7 do capítulo 13, ele dá algumas dicas do que é capaz do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor sempre está disposto em sofrer, do que fazer os outros sofrerem. O amor aguenta todas as cargas, sem resistir, sem
sem reclamar, sem questionar. Aguenta também todas as ofensas e enfrenta todas as dificuldades. Essa é uma característica do próprio Deus, sofrer. Porque por amor a nós, Ele sofreu na cruz do Calvário. O amor, o dom supremo, esse amor derramado em nosso coração pelo próprio Espírito Santo de Deus, ele nos leva a sofrer por amor a Cristo Jesus, a sofrer pela sua obra, pela sua causa, pelo seu evangelho, pela sua igreja, e a sofrer uns pelos outros. E não causar sofrimento. E além disso, esse amor ele nos encoraja a ajudar o nosso irmão a levar também a sua carga. Na verdade, há diversos mandamentos mútuos na Bíblia Sagrada que nós devemos levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E isso só é realmente possível nós colocarmos em prática no nosso dia a dia se tivermos o dom supremo do amor. Caso contrário, não conseguiremos nos alegrar com a alegria do nosso irmão, não conseguiremos resistir às afrontas, não conseguiremos resistir às perseguições, não conseguiremos resistir ao desejo de vingança, porque são sentimentos pecaminosos inerentes à natureza pecaminosa do homem. E esses sentimentos, eles são mortificados, eles são, de uma certa forma, achatados, são presos quando nós desenvolvemos o dom supremo do amor. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, o amor, ele é capaz de produzir na vida do cristão, o amor como dom supremo, a resiliência, a capacidade sobrenatural de sofrer e não fazer os outros sofrerem e não devolver essa ofensa, porque isso é uma característica do próprio Senhor nosso Deus. Nós, por meio do nosso pecado, ofendemos a santidade maravilhosa do Senhor nosso Deus, fizemos coisas terríveis que de uma certa maneira ofendeu a natureza divina do Senhor, mas por amor a nós, Ele suportou todas as ofensas, Ele sofreu as injúrias, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre as suas costas. Então, meu irmão, minha irmã, quando você é abençoado por Deus com esse dom maravilhoso, o dom supremo, você tem dentro da sua alma a capacidade dada pelo próprio Espírito de Deus de sofrer, e sofrer corajosamente. Não estou falando aqui de questões, não estou fazendo teologia do masoquismo, não é nada disso. É sofrer por amor a Cristo, sofrer por amor à sua obra e sofrer por amor ao seu próximo, ao seu irmão. E isso só é possível quando nós somos abençoados com esse dom maravilhoso, o dom supremo, o amor altruísta, o amor do Senhor nosso Deus. Agora, sobre a questão da durabilidade do amor, desse dom, por quanto tempo durará? Voltando lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, é interessante que o apóstolo Paulo
ele relata diversos dons espirituais, faz de uma forma hiperbólica, né, uma linguagem figurativa, colocando-se na posição daquele que supostamente teria todos os dons. E ele deixa bem claro que se tiver todos esses dons, mas não tiver o dom supremo do amor, não há importância nenhuma nesses dons, não há valia nenhuma nesses dons. E aí ele diz o seguinte, no versículo 8, no capítulo 13, versículo 8, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O amor jamais acaba. Olha só que maravilha. Ele deixa bem claro que esse dom supremo jamais acabará. E que os outros dons, por mais que sejam importantes, por mais que sejam úteis, necessários, por mais que sejam extremamente importantes para a obra do Senhor nosso Deus, para que a igreja seja capacitada por eles e cumpra com sua missão aqui na terra, mesmo assim esses dons um dia irão cessar. As profecias cessarão, as línguas também, a ciência também, mas aí ele diz que o amor não cessará. A durabilidade do amor é eterna. O amor permanece para sempre. O apóstolo Paulo fala que o amor jamais acaba. E por que esse amor não acaba? Vamos conferir em Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse amor jamais acabará, porque esse amor não é produzido por nós mesmos. Esse amor não é produzido, por mais que você seja uma pessoa piedosa, por mais que você se desgaste em tempos de oração, em tempos de leitura bíblica, por mais que você se desgaste na obra do Senhor, todas essas coisas são importantes, mas nada disso produz o amor como dom supremo. Esse amor, ele é produzido pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo. É derramado em nosso coração. É derramado na nossa alma. E a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. E por conta desses dons serem irrevogáveis, é que a durabilidade do amor, ela é eterna. Ela é para sempre. Ela é perpétua. Assim como Deus é eterno. Porque a fonte desse amor, a fonte desse dom supremo, a fonte dessa maravilha chamada amor ágape, amor altruísta, é o próprio Deus que é eterno. Que é desde a eternidade, que não tem início, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Mesmo depois da consumação de todas as coisas, o amor permanecerá entre Deus e os seres humanos, entre nós e Deus, e entre os irmãos remidos no céu e na nova terra. Esse dom supremo, meu irmão, chamado amor, que você pode ter e deve colocá-lo em prática, ele não para por aqui. Esse dom é de Deus para com você, de você para com Deus, de você para com o próximo, e ele, além de atuar aqui na terra, também atuará no novo céu e na nova terra. Também atuará no estado eterno, ou seja, na vida eterna, na eternidade. É por isso que a sua durabilidade é para sempre. Veja só que maravilha. Na verdade, quando você coloca esse dom supremo em ação hoje na sua comunidade cristã, é simplesmente uma pequena partícula do que você viverá. Esse dom por toda a eternidade, diante de Deus, para com Deus, através de Deus e diante dos remidos, dos salvos em Cristo Jesus, no estado eterno.
Isso é maravilhoso. Isso deve encher a nossa alma de alegria, de vontade, de desejo, de coragem para pedir a Deus esse dom e colocá-lo em prática, para ver o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado, exaltado, e ver os membros do Senhor, o corpo de Cristo, o qual nós fazemos parte, ser edificado, amadurecido espiritualmente. Porque isso é apenas um pequeno ensaio do que nos espera na eternidade. Meu irmão, minha irmã, coloque em prática esse dom supremo, o dom do amor, porque a sua durabilidade é eterna. O apóstolo Paulo faz uma defesa maravilhosa do amor. Como eu disse, a intencionalidade do apóstolo em colocar esse assunto no capítulo 13, porque os capítulos 12 e 14, ele trata dos dons espirituais. Aqueles dons que nós conhecemos como dom de profecia, de revelação, os dons de serviço, enfim. E aí, no capítulo 13, ele põe esse assunto. E não é um hino de louvor ao amor pieguista, como muitos pensam. É um hino de louvor ao amor altruísta, ao amor doador. Porque Paulo sabia que é necessário, antes de ter os dons espirituais, os dons de poder, os carismas, os dons de serviço, é necessário ter o dom do amor. E aí ele faz uma defesa apaixonada por esse dom, que no versículo número 13, ele tem um argumento fortíssimo em favor desse dom. Ele diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Olha só que coisa interessante. Ele entende que todas as coisas, que todos os dons cessarão um dia, chegarão ao seu fim. Mas há três aspectos, há três sentimentos importantes na vida do cristão que são permanentes: a fé, a esperança e o amor. E aí ele diz que a fé é o instrumento pelo qual nós somos salvos, e sem ela não agradamos a fé, a Deus. A fé é importante, porque sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. E, inclusive, a Bíblia diz que se nós fizermos coisas sem fé, é melhor que não façamos, porque na verdade é um pecado. Então a fé, ela tem a sua importância, porque como vetor, como veículo, como instrumento, ela nos leva até a salvação. Somos salvos pela graça, mas o instrumento, o veículo que nos leva até essa graça é a fé. Na verdade, a fé é filha da graça. Ele diz também que a esperança é importantíssima, porque a esperança fala da vida de expectativa que o crente deve ter em relação à volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a esperança não confunde, ela não produz confusão, ela não produz desespero. E que o cristão precisa ter uma vida de expectativa pela volta do Senhor Jesus. E essa expectativa, ela é gerada, ela é produzida por meio da esperança. E essa esperança, ela é fortalecida, ela é sustentada na própria promessa do Senhor Jesus. Quando ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E aí ele ratifica a promessa da sua volta, de buscar o seu povo, a sua igreja, e diz que aonde ele estiver, os seus discípulos também estarão. Ele está se referindo à eternidade. Quando ele institui, a sua ceia, na última noite, na noite que ele foi traído, ele pede para que nós
comumente façamos a ceia do Senhor em memória dele até que ele venha. E isso nos traz esperança, isso fortalece a nossa motivação, a nossa capacidade, a nossa expectativa de aguardarmos pela sua volta. A esperança tem essa importância na vida do cristão. E aí o apóstolo Paulo fecha o versículo 13, fecha todo o capítulo, na verdade, dizendo o seguinte: porém, o maior destes é o amor. Então você percebe a defesa pelo amor, a defesa apaixonada do apóstolo Paulo pelo dom supremo do amor. Porque o amor é o tempero da vida do crente. A sua importância excede o entendimento. Não adianta eu ter uma intelectualidade terrível, não adianta eu conhecer toda a ciência, ter o conhecimento de toda a ciência, toda a sabedoria, não adianta eu ter todos os títulos acadêmicos voltados para a teologia, todas essas coisas são importantes, mas se não tiver amor, criará apenas inchaço na minha vida, arrogância, prepotência. Porque o que realmente vai temperar, o que de fato vai dar sabor aos dons espirituais, o que de fato vai dar sabor ao conhecimento, ao intelecto do cristão, é o amor, o dom supremo. O que alimenta tanto a nossa fé, como também a nossa esperança, é o amor. Porque amamos ao Senhor. Como o amamos, porque Ele nos amou primeiro, a nossa fé e a nossa esperança é alimentada por esse dom supremo. E aí sim nós somos capazes de vivermos uma vida pela fé, vivemos uma vida cheia de expectativa pela volta do Senhor, porque nós temos o dom supremo do amor. E aí somos capazes de desenvolvermos todos os dons espirituais que o Senhor nosso Deus nos deu, para que o nome dele seja engrandecido, exaltado nos céus, e os santos, a igreja do Senhor, seja edificada aqui na terra. Então eu acho maravilhoso essa defesa do apóstolo Paulo pelo dom do amor. Porque o amor, ele dá valor aos dons espirituais, ele une os dons espirituais, e ele é eterno, ele permanecerá para sempre. E esse amor, ele enche-nos de esperança, de fé, de vontade, de coragem, de bravura de viver um evangelho puro e genuíno aqui na terra, de vivermos uma vida pautada na palavra de Deus, de vivermos uma vida para a glória de Deus. Você percebe, meu irmão, minha irmã, a importância desse dom supremo? Todos os dons espirituais são importantíssimos para o crescimento moral, o crescimento espiritual, para a maturidade do corpo de Cristo, a sua igreja. E se você tem dons espirituais, coloque-os em prática para a glória de Deus. Mas que a motivação da sua praticidade seja realmente o amor, o dom supremo, o amor pelo Senhor, o amor pela sua obra, o amor pelo santo evangelho, o amor pela igreja, o corpo de Cristo, e o amor pelos membros do corpo de Cristo, os irmãos salvos, escolhidos pelo Senhor nosso Deus. E aí a conclusão que eu chego é sobre a pergunta inicial que eu fiz. Na verdade, a colocação inicial que eu fiz foi que muitos cristãos, em algumas igrejas, travam uma verdadeira guerra para mostrar-se quem é mais espiritual.
E há uma certa disputa de uma certa forma até infantil, porque muitos, na tentativa de mostrar-se mais espiritual do que o outro, de mais cheio de Deus do que o outro, começa a inventar meios e graças que não foram deixados por Deus, começam a inventar situações, caminhos, novidades espirituais, tentando parecer-se mais espiritual do que o outro, no desejo, na ânsia de mostrar-se mais cheio de Deus. E na verdade o caminho ele é muito simples, ele é muito fácil de ser conhecido. Porque embora todos os dons espirituais sejam importantíssimos, e apesar do apóstolo Paulo encorajar os irmãos a buscar os melhores dons, ele deixa bem claro: eu vou apresentar a vocês aqui um caminho que é maravilhoso, que vocês precisam seguir nele, vocês precisam caminhar firmemente, que é o dom supremo do amor. E aí eu concluo dizendo o seguinte: ser espiritual no nível máximo é demonstrar o amor de Deus para com os outros, por meio dos nossos dons. Se não temperarmos os nossos dons e a nossa vida cristã com amor ágape, de nada adiantará termos os mais excelentes dons. Se nós não banharmos os nossos dons espirituais, a nossa conduta cristã, se não banharmos o nosso conhecimento bíblico, as diversas horas de orações que nós gastamos, as diversas horas de estudos bíblicos que nós gastamos com amor, nada disso adiantará. E tem mais: eles se tornarão indigestos, porque é o amor quem garante que usemos esses dons da maneira devida, para a edificação do corpo de Cristo e para a glorificação do Senhor nosso Deus. Você percebe, meu irmão, minha irmã, a importância do dom espiritual, do amor como dom supremo? Porque é esse dom, amor, que vai sustentar, que vai temperar, que vai dar realmente gosto, prazer, para que você possa colocar em prática os outros dons espirituais que Deus te deu. Ser espiritual, meu irmão, minha irmã, no nível máximo, é amar o seu próximo, assim como Jesus nos amou. Ser espiritual no nível máximo é colocar em prática o dom supremo do amor. Eu quero encerrar esta aula dizendo o seguinte: se você não consegue amar dessa forma, peça a Deus em oração. E se você já consegue amar, peça a Deus para que essa atitude amorosa ela seja preservada, para que você continue sendo um canal de bênção no corpo de Cristo, na sua comunidade cristã, na sua igreja, para que você continue sendo uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, abençoando o seu pastor, abençoando seus irmãos em Cristo Jesus, abençoando a sua família, o esposo abençoando a esposa abençoando o esposo, o casal, os pais abençoando os filhos abençoando os pais, e todos juntos abençoando a família. Porque nós somos a grande família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, que precisa urgentemente colocar em prática o dom supremo, o dom do amor. Amém? Quero agradecer a você pela sua maravilhosa atenção e nos veremos na próxima aula, nesse mesmo canal, Arte Samalha, no programa Palavra que Edifica. E medite nessas passagens e peça a Deus graça e sabedoria para que você continue sendo uma bênção no reino de Deus. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor nosso Deus.
Santo Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus, te agradecemos por esta aula, Pai. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus bendito, por este assunto que o apóstolo Paulo tratou. O amor como um dom supremo, como um caminho excelente. Nos ajuda, Pai, a colocar em prática este amor que foi derramado em nosso coração pelo Senhor. Nos ajuda a amar a Ti, ó Pai, acima de todas as coisas. Amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Amar, Deus bendito, a Tua obra. Amar, Deus santo, a Tua igreja. Amar, Deus eterno, o Teu evangelho, a defendê-lo, a bandeira do evangelho com sabedoria, com entendimento, com coragem. E amar os nossos irmãos em Cristo Jesus. E amar os dons espirituais que o Senhor nos abençoou, Pai. E que nós possamos praticá-los com amor, com alegria, com sinceridade, com honestidade. E assim, Deus Santo, o Teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. E os nossos irmãos em Cristo Jesus, a Tua igreja, seja edificada. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus.